Olá, meus amigos, vamos continuar nosso percurso pelo protocolo 2, a resolução 203 de 2015, protocolo específico que vem com todo o detalhamento que o magistrado deve observar na audiência de custódia para colher informações sobre a pessoa do preso. E nós vimos aí que até traz um questionário, que é o que a gente estava percorrendo aí no último bloco. Então põe na tela aí, continuando o questionário. Olha lá. Perguntar se houve a comunicação do ocorrido a mais alguém. Você falou com alguém? Falei para o delegado. O que ele disse em resposta ao relato? Olha aqui, eventual responsabilização por tortura por omissão. Olha lá, né? Então, essa pergunta visa averiguar possíveis pessoas que possam ter sofrido também ameaças, né? Ou seja, se ele comunicou não só aqui para a autoridade policial, mas comunicou, por exemplo, para um terceiro, por quê? Olha lá, que possa ter sofrido ameaça de pessoas, ou seja, os agentes públicos terem ameaçado pessoas ali em volta, autorizando cada autoridade judicial decida a indicação dessas pessoas ameaçadas para também estarem participando de programas de proteção, né, de participação, proteção à testemunha. Beleza? Ok. Providências em caso de apuração de indícios de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então, constatada, né, aqui as providências que o juiz vai tomar. A gente lembrando que o procedimento lá da audiência de custódia não é apuratório. Colhe as informações e dá-se o encaminhamento. Então, olha lá. Constatada a existência de indícios de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o juiz deve adotar as providências cabíveis para a garantia da segurança da pessoa custodiada, tomando as medidas necessárias para que ela não seja exposta aos agentes supostamente responsáveis pela prática da tortura, que é a proteção, né? Tem uma lei de proteção, a vítima, a testemunha, vai estar incidindo aqui na hipótese. Então, olha lá algumas medidas que o juiz vai estar aplicando. Então, abaixo estão listadas possíveis medidas a serem adotadas pela autoridade judicial que se deparar com a situação, conforme as circunstâncias e particularidades de cada caso. Então, que ela sempre, você vê que está presente na resolução e no protocolo, a questão da identidade, da individualização de cada sujeito, seja na medida cautelar, seja também na apuração. Né? Então, são possíveis medidas, além de outras que o juiz pode reputar necessária. Não é como lá nas cautelares, que são rol taxativo. Aqui, nessa questão das medidas, né, para apurar tortura, para encaminhamento, o juiz ele pode entender por outras medidas necessárias para imediata interrupção das práticas de tortura ou tratamentos cruéis, humanos ou degradantes, para a garantia da saúde e segurança da pessoa custodiada e para subsidiar a apuração, né, futura, que ainda vai acontecer, procedimento próprio, futura apuração de responsabilidade dos agentes. Ok? Então, registrar o depoimento detalhado da pessoa custodiada em relação às práticas de tortura e outros tratamentos cruéis. Então, fazer o registro, né? Nós vimos até que a resolução fala como que pode ocorrer. Então, registro, depoimento detalhado da pessoa custodiada em relação às práticas de tortura. A gente viu que isso não pode ter detalhamento no que se refere à investigação do crime que ele praticou. Mas no que se refere à prática ou não de tortura, esse depoimento tem que ser detalhado, ok? Aqui alega ter subido com descrição minuciosa da situação e também dos envolvidos. Tá lá. Questionar se as práticas foram relatadas quando a lavratura do auto de prisão em flagrante. Olha lá, para quem você comunicou essa prisão? Verificando se houve o devido registro documental. Porque aí olha o delegado aqui, possivelmente respondendo aí também tortura por omissão. Soube que teve a tortura e nada fez, está tomando conhecimento ali da prática e não deu o encaminhamento. Realizar registro fotográfico
e ou audiovisual, sempre que a pessoa custodiada apresentar relatos ou sinais de tortura, né, fazer o registro fotográfico ou audiovisual, né, relatos ou sinais de tortura, tratamentos cruéis, humanos ou degradantes, considerando se tratar de prova, muitas vezes irrepetível. Então aqui, uma determinação para a autoridade judicial mandar que se faça ali o registro fotográfico ou audiovisual, né, porque pode ser que a tortura é apenas psicológica, às vezes num estado que a pessoa se encontra, faz aí esse relato para materializar, porque é uma prova irrepetível. O vestígio vai desaparecer, então faz aí a documentação para um procedimento aí que o juiz vai realizar. Aplicar de ofício medidas protetivas para a garantia da segurança e integridade da pessoa custodiada. Então, as medidas protetivas, aqui é importante que o juiz pode determinar de ofício. Geralmente você ouve medida protetiva de urgência, né, só lá na Maria da Penha. Não, também para o réu, também para o investigado, também para quem cometeu o crime. Medidas protetivas para ele. Então tá lá, medidas protetivas para a garantia da segurança e integridade da pessoa custodiada, de seus familiares e de eventuais testemunhas, entre elas a transferência imediata da custódia, tirada da localidade, né, com substituição de sua responsabilidade para outro órgão ou para outros agentes. Então é uma medida que o juiz faz, isso aqui é importante, é uma medida específica. Vamos marcar aqui transferência imediata da custódia, com substituição de sua responsabilidade para outro órgão ou para outros agentes. Imposição de liberdade provisória, independentemente da existência dos requisitos que autorizem a conversão em preventiva. Então, olha que interessante aqui. Às vezes o cara praticou um crime grave, um latrocínio, por exemplo, mas tem forte indicativo de que ele sofreu tortura. Então, nesse caso, o juiz pode, conceder a liberdade provisória, mesmo sendo o caso, mesmo estando presente as condições de admissibilidade, os pressupostos, os requisitos e os fundamentos para a prisão preventiva. Quando que ele vai fazer isso? Sempre que não for possível garantir a segurança e a integridade da pessoa custodiada, ok? E outras medidas necessárias à garantia da segurança e integridade da pessoa custodiada, aí, caráter genérico, o juiz vai analisar cada caso concreto. Determinar a realização do exame de corpo de delito, né, vimos agora há pouco que ele faz a materialização via registros fotográficos ou audiovisuais, e aqui sobre o exame de corpo de delito, aqui requisitando a prova pericial. Né? Quando isso? Quando não tiver sido feito, nós vimos isso na própria resolução, quando os registros que foram feitos são insuficientes, quando a possível prática de tortura tiver sido realizada em momento posterior, vimos também isso na resolução, né, a realização do exame, e quando o exame tiver sido realizado na presença do próprio agente de segurança, porque aí pode ter também ali esse constrangimento na realização do exame. Ainda sobre o exame de corpo de delito, o que tem que ser observado? Observado que as medidas protetivas aplicadas durante a condução da pessoa custodiada para a garantia de sua segurança e integridade, né, garantir, né, essas medidas protetivas vão garantir a segurança e integridade. Observar também a recomendação 49/2014 do próprio CNJ, quanto à formulação de quesitos ao perito em caso de identificação de prática de tortura. Então tem uma quesitação que o CNJ já recomenda a utilização, né, os quesitos ali que ele recomenda. Quesitos ao perito em caso de identificação de prática de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Presença de advogado ou defensor público durante a realização do exame. Então são indicativos ali, né, que o juiz tem que observar ali se ele for determinar o exame de corpo de delito. Assegurar o necessário e imediato atendimento de saúde integral da pessoa vítima de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, visando reduzir os danos e o sofrimento físico e mental e a possibilidade de elaborar e resignar a experiência vivida. Está lá,
enviar cópia do depoimento e demais documentos pertinentes para órgãos responsáveis pela apuração de responsabilidade, especialmente Ministério Público e Corregedoria e Ouvidoria do órgão, né, a que o agente responsável pela prática de tortura ou tratamentos cruéis, humanos ou degradantes esteja vinculado. Então tá lá, né, aí a segmentação e, né, especialmente aqui, ó, Ministério Público, controle externo da atividade policial, e a Corregedoria, órgão de controle da própria polícia, né, se foi a autoridade policial. Notificar o juiz de conhecimento do processo penal, que é o juiz pelo qual vai tramitar a ação penal, a denúncia ou queixa, que vai receber. Então, notificar ao juiz de conhecimento do processo penal, que é o juiz que vai apurar se o sujeito praticou o crime. Então, aqui o processo penal específico. Então, comunico sobre os encaminhamentos dados pela autoridade judicial e as informações que vieram desse procedimento, para estar informando ali o juiz do conhecimento, que é o juiz que vai analisar se o sujeito praticou ou não o fato. Recomendar ao Ministério Público a inclusão da pessoa em programa de proteção à vítima e testemunha. Então, olha lá, o programa de proteção à vítima e testemunha também pode ser aplicável ao acusado, ao investigado, ao réu, bem como familiares ou testemunhas quando aplicável o encaminhamento. Ok? Regra geral aqui, ó. Na elaboração do protocolo, foram consideradas orientações presentes em manuais e guias sobre prevenção e combate à tortura, especialmente o Protocolo de Istambul, que é o Manual para Investigação e Documentação Eficaz da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Olha lá. The Torture Reporting Handbook. Primeira edição de Cambridge, 2000, segunda edição, tá lá. Então foi a base com que se retirou aqui essa, vamos dizer, materialização das perguntas e do procedimento. E olha lá também aqui, ó. Protegendo os brasileiros contra a tortura, um manual para juízes, promotores, defensores públicos e advogados. Foi um manual, né, utilizado aí para a formação do protocolo. Além da experiência acumulada com as práticas de audiência de custódia e do desenvolvimento de ações de prevenção à tortura no país. Então é interessante que o protocolo indica a fonte, a base doutrinária, também a base empírica sobre esse tratamento. E vamos colocar aqui alguns julgados aqui. Põe na tela aí pra gente, olha uma ADI aí, né, de 2015, importante a gente estar considerando. Olha lá. O plenário, por maioria, conheceu em parte da ação declaratória de inconstitucionalidade, na oriunda lá de São Paulo, ADI 5.240 de São Paulo, tá lá, ministro relator Luiz Fux. Então, conheceu em parte da ação e na parte conhecida julgou improcedente um pedido formulado em ação direta ajuizada em face de um provimento conjunto da Presidente do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que determina a apresentação de pessoa detida até 24 horas após sua prisão ao juiz competente para participar da audiência de custódia no daquele tribunal. A Corte afirmou que o artigo 7º, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao dispor que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz, teria sustado os efeitos de toda a legislação ordinária conflitante com esse preceito convencional. Isso em decorrência do caráter supralegal que os tratados sobre direitos humanos possuiriam no ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito. Como ficar assentado pelo próprio STF no julgamento do RE 349.703 do RS. Ademais, a apresentação do preso ao juiz no referido prazo estaria intimamente ligada à ideia de garantia fundamental de liberdade, qual seja o habeas corpus. A essência desse remédio constitucional, portanto, estaria justamente no contato direto do juiz com o preso, para que o julgador pudesse, assim, saber do próprio detido a razão pelo qual fora preso e em que condições se encontrara encarcerado. Não seria por acaso destarte que o CPP consagraria a regra de pouco uso na prática forense, mas ainda assim fundamental, no seu artigo 656, segundo a qual, recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, mas não fazia a maioria, e estiver preso para sempre, mandará que seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar.
então não teria havido parte da norma em incumbente nenhuma extrapolação daquilo que já constara da Convenção Internacional. Você vê, interessante aqui, a audiência de custódia, nós vimos que ela já é prevista em tratado há muito tempo, só que não vinha sendo aplicada. Aí quando um provimento do TJ vem determinar a aplicação, o pessoal quis questionar. Não pode, tá na lei. Ué, mas como assim? Tá justamente orientando aos juízes, que já tem norma, então eles deveriam estar fazendo. Aí vem o provimento do CNJ e manda, e agora você está vendo a resolução do CNJ trazendo obrigatoriedade, dando as recomendações aí aos magistrados para que faça audiência de custódia, porque antes da resolução era um ou outro fazendo. Um tribunal determinava, aí um questionamento, nenhum outro tribunal fazia. Agora nós estamos buscando aí uma uniformidade e aí salutar essa resolução do CNJ, mandando implementar o que já está previsto em tratado e já incorporado ao nosso ordenamento com status de norma supralegal, mas ninguém fazia, ok? Olha lá, julgado, põe mais um aí. Continuando, a 5.240, né, ADI. O tribunal destacou que o artigo 1º, 3º, 5º e 6º do provimento conjunto, sob análise, apenas explicitariam disposições esparsas da Convenção Americana sobre o Direito do Homem e do CPP, permitindo assim a sua compreensão clara e sistemática, indispensável ao seu fiel cumprimento. Sendo assim, não se observando a exorbitância das aludidas normas regulamentares em relação à lei, que seria seu fundamento de validade, não se abriria a possibilidade de controle de sua constitucionalidade. Entretanto, quanto aos artigos 2º, 4º, 8º, 9º, 10º do provimento hostilizado, lá do TJ de São Paulo, estes veiculariam comandos de organização administrativa interna do TJSP, no exercício da própria comanda da Constituição, que pode fazer isso. Procedimento interno, organização administrativa interna do TJ, né? Eles podem estar ali com as suas organizações, no exercício da prerrogativa. Então, daí decorreria que, sendo normas a ostentar fundamento de validade situado diretamente na Constituição Federal, seria possível o seu controle pela via da ação direta. No ponto, observar-se que os princípios de legalidade, da reserva legal em matéria processual, teriam sido observados pelo ato normativo impugnado. O provimento conjunto não inovaria na ordem jurídica, mas apenas estava o quê? Explicitando conteúdo normativo já existente em diversas normas do CPP, recepcionado pela Constituição Federal de 88 como lei federal de conteúdo processual. E também, olha lá, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, Direitos do Homem, reconhecida pelos juízes do STF com norma de status supralegal. Então, aí o provimento não inovou nesse sentido, apenas sistematizou e determinou a aplicação dos seus dispositivos ali no âmbito de São Paulo. Outro sim, inexistiria violação ao princípio da separação dos poderes. De fato, não seria o ato normativo emanado do Tribunal de Justiça que criaria obrigações para os delegados de polícia, mas sim a Convenção e o CPP, os quais, por força do 3º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, têm efeito imediato e geral, ou seja, já era para estar sendo aplicado. Então, legal aí sobre, né, esse entendimento supremo, no questionamento aí do provimento de São Paulo, determinando aí que se faça o provimento. Então, vencido o ministro Marco Aurélio, que preliminarmente julgava extinta a ação, por entender que a norma impugnada não seria ato primário, e no mérito julgava procedente o pedido formulado assentando que disciplinar tema processual seria competência exclusiva da União. Aí o ministro Marco Aurélio ficou vencido no ponto. Ok? Perfeito? Então vimos aí as disposições inerentes às determinações específicas aí do protocolo número 2. E continuando, aqui a gente pode aí estar trazendo a conclusão de que esse provimento, o protocolo 1 e 2, junto com a resolução, elas vieram até aplicar esse mesmo questionamento, que é o CNJ, trazendo as várias aplicações, porque pode até ser passivo de questionamento a resolução do CNJ. Como é que ele vem com várias determinações, mas ele vem reproduzindo e orientando o procedimento aí dos magistrados nessa audiência de custódia que você viu aí, veio para ficar, e traz toda uma normatização importante, reflexo aí no Código de Processo Penal, toda uma organização para se implementar de vez no âmbito
federal como um todo, não ficar a ponta de cada tribunal realizar da forma específica. Então, por uma finalidade de uniformizar essa medida importantíssima, que é a audiência de custódia. Beleza? Com isso a gente encerra aí a audiência, né, as disposições sobre a audiência de custódia. Para você que está estudando aí, eu vou desejar não boa sorte, mas sim boa prova, não deixa de contar como é que foi. Capricha e nos diga depois como você tem ido aí nas provas. Até lá!